Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. É sempre uma alegria recebê-los. E hoje nós temos um casal muito querido junto conosco, que é a Rosana e o José Miguel. Eu até estava lembrando hoje como conhecemos esse casal. A notícia veio pelo Dr. José Antônio, que conhecia esse casal, que estava na Espanha, né? E depois nós fomos se aproximando e estamos hoje juntos, desde os idos 90 e qualquer coisa, né, Miguel? O Miguel era presidente da URI, ele ia na rádio conosco para dar notícias da URI, do movimento, e acabou ficando. Nós fisgamos eles e ele ficou lá com nós. E a Rosana, sua esposa, quando esteve na Espanha, ela traduziu um livro da Amália Domingos Soler, A Luz do Caminho, um livro muito bom da médium Amália Domingos. E escreveu agora, o ano passado, né? Foi o ano passado, o Kardec para as Mulheres, que ela fez o lançamento aqui nesse centro. Então nós estamos com amigos muito queridos dessa casa, amigos que o Sr. Hugo tinha no coração, sempre os recebia com muito amor e respeito pelo trabalho que eles fazem pela doutrina espírita, não só na nossa região aqui, mas levam por onde passam a mensagem da doutrina. E um trabalho até significativo para a doutrina, escrevendo obras, trabalhos na URI, na rádio, tem o Centro Espírita que eles dirigem lá em Londrina, enfim, são trabalhadores mesmo, né? Então, nos resta agradecer a oportunidade que estamos tendo hoje de recebê-lo na nossa casa mais uma vez. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, buscar a figura sublime de Jesus e agradecer pela oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos reunidos entre amigos e irmãos, em nome desse Mestre, que não nos esquece um só segundo, sempre está conosco. Foi de uma promessa que Ele nos fez, que enquanto houvesse uma lágrima de dor aqui na terra, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E está conosco, incentivando-nos ao trabalho. E nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Seu nome nesta noite. E também pedimos por aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão doentes, hospitalizados, que eles também possam receber, Senhor, a Tua paz e as Tuas vibrações de amor. E receba então a nossa prece, mas seja ela feita em forma de gratidão, por tanto que já temos recebido na atual existência. Pai misericordioso e bom, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Que a Tua paz, Mestre, permaneça em nós, em seus corações. Muito obrigado e que a Tua paz permaneça em nós. E com esta prece, nós vamos passar a palavra a Rosana, que a noite é dela. Boa noite. Que alegria, hein? Que alegria estar aqui hoje, ver pessoas sempre tão queridas, né? Uma família mesmo, como a Eurípides falou, a gente já se conhece há um bom tempinho, né?
às vezes a gente fica algum tempo sem se ver, mas a amizade, o carinho, né? O amor que nos une, o amor por essa vida, o amor por essa doutrina, o amor aos amigos, né? Isso faz com que o tempo passe sem a gente sentir. Hoje eu trouxe para a gente estudar um pouquinho, para provocar vocês, eu trouxe um pouco do estudo que a gente faz lá na nossa casa, que nós, né, se alguns não sabem, a gente frequenta o Centro Espírita Fabiano de Cristo e o Benedita Fernandes. Na verdade, a gente brinca lá, a gente casou os dois, né? Que nós tínhamos no mesmo bairro Fabiano de Cristo e o Benedita Fernandes. E aí, por algumas circunstâncias, a gente uniu forças, né? Então o grupo tá bom, tá harmônico, tá gostoso, a gente está estudando e a gente está trabalhando na mesma comunidade que a gente já vinha trabalhando lá no Panissa, Panissa, né? Olímpico. Ali é divisa com Cambé, né? Fica meio pezinho em Cambé, um pezinho em Londrina. E aí a gente vem estudando já há bastante tempo lá no grupo e esse ano, conversando com o grupo, nós decidimos fazer um estudo um pouquinho diferente. Por questões de olhar cada um para a sua própria vida, perceber que a gente ainda traz algumas dificuldades, alguns sofrimentos, né? Dificuldades de viver, de entender a vida, dificuldade às vezes de lidar com as provas que aparecem, né? Com os problemas. Nós decidimos buscar um caminho na doutrina que nos ajudasse a controlar, a viver melhor aqui na Terra, a controlar aquilo que acontece dentro de nós, né? Esse é o nosso objetivo, e buscar esse caminho da felicidade. E aí nós, com um grupo de amigos de lá, a gente mergulhou, foi nas obras de Kardec e a gente foi um pouquinho ousado. Então nós fomos em algumas outras obras também. Lá no nosso grupo a gente é um bando de curiosos, né? Não tem nenhum filósofo, não tem ninguém que estudou filosofia ou estudou esses filósofos. Mas nós somos curiosos e a gente quer entender. E a gente quer entender e conseguir levar uma vida um pouco melhor já agora, aqui na Terra. A gente estudando a doutrina, a gente sabe que construindo uma vida melhor hoje, o nosso futuro, claro, vai ser melhor. Mas a gente não está pensando só lá na frente, nós estamos pensando no hoje. E no hoje nós percebemos que algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não tem, parece que não tem muito controle, às vezes, né? Por exemplo, às vezes a gente sente uma tristeza, aquela tristeza vem, as coisas acontecem e a tristeza bate e a gente não sabe muito bem por quê. Ou às vezes sabe por quê, a gente sabe exatamente por quê, mas a gente não consegue controlar. Não é assim? Ou então uma alegria, ou então às vezes alguns sentimentos, né? Aqui também acho que não tem, mas lá em Londrina de vez em quando tem uma raivinha aqui, um ódiozinho lá, um ciúminho, né? Às vezes a gente tem alguma coisinha dela. Isso vem, isso acontece e aí nós não conseguimos controlar. Então a ideia desse estudo que a gente faz, eu até convido vocês, é terça-feira, quem quiser conhecer o nosso trabalho, conhecer esse estudo, ele é aberto, a gente está lá, um grupo de amigos, a gente senta numa roda e estuda, e conversa, ele não tem prazo para acabar, tá? A gente até brinca que nem morrendo a gente desculpa quem faltar no estudo, hein? Porque morreu aí que pode mesmo, né? Aí que pode continuar estudando com a gente. Então tá um grupo bem gostoso. E aí, buscando resposta para essas questões, a gente foi primeiro, buscou em Kardec, mas a gente foi também buscar em quem provavelmente também inspirou Kardec. E quem fez um estudo das paixões, eu não sei se vocês conhecem, mas é
um filósofo, né, bem conhecido, é o René Descartes, e ele tem um livro, Paixões da Alma. É um livro fininho, mas o danado é difícil, não é fácil. Então a gente se reuniu, a gente estudou algumas partes, estudou algumas coisas, viu que a gente compreendia, buscou ajuda com quem poderia nos ajudar. Mas ele foi uma pessoa, um filósofo, que ele estudou essas coisas que acontecem na nossa alma e que parece que são provocadas fora dela. Ele estudou tudo o que acontece na alma, que são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, imaginação, tudo isso ele chamou de pensamentos. Mas aí nesse livro ele foi diretamente naquilo que acontece na nossa alma e que é provocado fora dela. Pode ser provocado pelo nosso corpo ou pode ser provocado por alguma situação, mas acaba vindo, né, chegando na nossa alma através dos nossos sentidos ou das nossas percepções. E aí ele definiu, olha só, ele definiu o que é uma paixão da alma como esse tipo de percepção ou emoção que acontece, né, na nossa alma, que nos referimos particularmente a ela e que são causadas, mantidas, fortalecidas e conservadas pelo corpo ou pela matéria, tá? Então é isso, é aquilo que acontece, é aquele sentimento, é aquela emoção que a gente tem, que acontece na nossa alma e que não é provocado por ela. Tem diferença? Tem. Quando a gente mesmo, a gente tiver o controle total da nossa alma, nós vamos conseguir provocar esse sentimento sem nenhuma influência externa. Por exemplo, nesse momento, se eu falar para você, fique triste. Você não consegue, né? Assim, fica triste. Fique triste agora. Não, a gente precisa de um outro mecanismo que vai, ou fique alegre, né? Ou sinta raiva, ou sinta tristeza, a gente não consegue, só pensando nessa emoção, sentir, né? É isso que ele quer dizer. Essas são emoções que acontecem e são provocadas por alguma coisa que acontece fora da nossa alma. Ele separou, trouxe aqui algumas, né, que ele trabalhou principalmente essas que estão mais destacadas aí, que é o desejo, é aquilo que a gente quer para o nosso futuro, é a alegria quando a gente tem a posse de alguma coisa que nos faz bem, é a admiração, né, admiração quando chama a atenção da gente alguma coisa, admiração é uma paixão essencial para o nosso aprendizado. Se a gente não se admirar, se a gente não chamar atenção, a gente acaba não aprendendo. É assim que a gente aprende, tá? E o ódio, que a paixão, o ódio, ele diz que é a gente querer se afastar daquilo que nos faz mal. Olha só, olha o que é o ódio. É diferente do ódio a vício, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Então, é aquele nível baixinho, tá? Kardec vai dizer também, né? Que é você querer se afastar daquilo que te faz mal. O amor, o que é o amor? É querer ter presente aquilo que me faz bem. E a tristeza é quando eu tenho um mal presente. E daí dessas principais, que ele chama 6 principais paixões da alma, nascem todas as outras. E nós vamos ver que vão coincidir com o que os espíritos trabalharam também. Vão coincidir e vão acabar fechando aquilo que a gente vive. A gente refletiu muito sobre isso, com o que a gente vive no nosso dia a dia, acaba se fechando principalmente nessas paixões. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na nossa vida e que provocam um tipo de emoção. Essas emoções isso é uma coisa boa? Qual a necessidade delas? Será que é uma coisa boa? Se a gente perguntasse assim, né? Paixão da alma, essa emoção, é bom ou é ruim? É necessário ou não é? Aí ele mesmo vai falar pra gente
que ela é necessária. Ela é necessária para quê? E isso aí também, por isso que a gente tentou se aprofundar um pouquinho nesse autor, porque vai coincidir com o que estudou Kardec. Então, ela é necessária para provocar em nós algumas emoções que vão fazer com que a gente aprenda com elas. Olha só, se ele diz que o ódio é querer me afastar daquilo que me faz mal, é bom a gente ter um nível bem baixinho, tá? Não é ódio de alguém, tá? Não é isso. É um outro, né? Por isso que é importante a gente entender o que ele quer dizer com isso. Eu fiz questão de trazer essas mesmas palavras que ele usou, porque é importante também a gente entender conceitos em lugares diferentes, né? Isso amplia o nosso entendimento. Assim como o Eurício falou da tradução, né? Assim como a gente faz algumas traduções e a gente aprende que determinadas palavras, né, são palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então é importante a gente entender isso, que tem as mesmas palavras às vezes, mas são conceitos diferentes. E é importante a gente perguntar sempre: o que você quis dizer com isso? A gente vê muitas vezes, às vezes até amigos, né, discutindo por causa de palavras. E a gente não tem que discutir por causa de palavras, né? A gente tem que discutir conceitos. O que você quer dizer com isso? E a gente briga, não, mas ele falou ódio, mas ele falou isso. O que você quer dizer com isso? Aquilo, igual aquela questão lá, Deus perdoa ou Deus não perdoa, né? Algumas pessoas dizem que Deus perdoa, outros dizem que não, Deus não perdoa porque ele não se ofende. Então, assim, no fim, às vezes as pessoas brigam ou discutem por questões que querem dizer, estão falando a mesma coisa, querem o mesmo, né? Então, ele está usando aqui essas palavras, por isso que a gente precisa entender que o ódio quer dizer eu me afastar daquilo que me faz mal. É importante? É importante a gente entender o que me faz bem, o que me faz mal. Querer aquilo que me faz bem e me afastar daquilo que me faz mal. Agora, para que então que eu preciso das paixões? Diz ele, para fortalecer e fazer durar na alma pensamentos que é bom que ela conserve. Então é bom eu ter o sentimento de alegria e é bom eu aprender com isso. É bom eu entender o que é a tristeza num nível bem controlado para eu conseguir me afastar dela. Então eu preciso dessas emoções. Claro que a gente está falando para nós, espíritos imperfeitos, né? Isso é importante também a gente entender lá, conhecer bem a escala espírita, porque para espírito bom isso aqui não faz muito sentido, né? Porque para espírito bom ele já é bom, ele já tem só sentimentos do bem, ele só tem emoções boas. Ele controla, é o espírito que controla a matéria. Então, para espírito bom, isso aqui já não é. A gente está falando para nós, né? Para nós que ainda temos esses sentimentos de vez em quando, bem, de vez em quando, né? Sim, uma raivazinha, uma tristezazinha, um ódiozinho, uma coisa, bem de vez em quando. Se a gente tem essas coisas, mesmo que seja de vez em quando, nós ainda somos espíritos imperfeitos, segundo a escala espírita. Então isso aqui é para nós. Então a gente precisa, né? Deus foi tão bom, né? Sabe? Né? Nem sei que a gente fala isso, mas é o que Ele é, né? Ele colocou isso em nós para que a gente aprenda. Colocou esses sentimentos em nós, né? Fazendo com que a matéria ou o corpo provoque isso em nós para que a gente aprenda. Mas aí, é bom, né? O que acontece então se a gente deixar extrapolar? Elas podem causar um mal, e é esse o ponto que esse é o nosso ponto, né? Se a gente se deixa dominar pelas paixões, se a gente se deixa levar pelas paixões, aí o que vai acontecer? Olha o que ele diz aí, ó. Assim como todo o mal que podem causar, consiste em fortalecer e conservar esses pensamentos mais do que o necessário. E aí
É exatamente o que Kardec vai falar lá no Livro dos Espíritos. Olha como as coisas coincidem, né? Fica bacana daí a gente perceber que essas grandes almas, né? O que é a verdade, e ela vem, né? Ela vem em todas as épocas da humanidade. Deus, com a sua bondade, também manda esses mensageiros, esses trabalhadores, esses missionários. Eles vêm em qualquer época, em qualquer religião, em qualquer filosofia. Às vezes não tem religião, às vezes são alguns materialistas que vêm dar lições tão importantes. Então Descartes veio lá no século 17, 1600 e alguma coisa, agora não sei quanto. Ele veio trazer coisas que, olha só, Kardec, os espíritos trouxeram para Kardec, bem 300 anos depois, e dizendo mais ou menos a mesma coisa. Kardec perguntou assim: o princípio originário das paixões é o mal, embora esteja na natureza. Olha só, por isso que a gente desconfia que ele deve ter estudado Descartes, né? Ele fala, está na natureza. Se está na natureza, é lei. É lei de quem? É lei de Deus. É lei natural, é lei de Deus. Está na natureza esse princípio. Então, ele já começou afirmando, né? Esse princípio está aí. Mas ele é mau? Se a gente perguntar assim, sem a gente estudar, só perguntando assim as paixões, né? Em princípio, a gente fala que não é uma coisa boa, né? Porque a gente olha para o lado nosso que exagera. E aí os espíritos responderam justamente isso, exatamente o que respondeu, o que falou o estudo do Descartes, né? Não é o mal. A paixão está no excesso. Então esse mal está no excesso. E quem que acrescentou esse excesso? A vontade. De que se acresceu a vontade. É a nossa liberdade. Então a gente sofre essa provocação que vem de fora. Aquilo que deveria estar controlado para o nosso crescimento, para o nosso bem, o que pode acontecer? Se a gente se deixar levar por essas paixões, aí sim, isso vai se transformar num vício, né? E aí fica um pouco mais difícil da gente escapar. Então, o nosso objetivo é entender isso aqui, para a gente conseguir controlar. Por que a gente tem certeza que conseguindo controlar a gente vai ser feliz? Porque a gente vê lá, usando a escala espírita também, a gente vê que os espíritos bons, e aí nós temos lá no livro Céu e Inferno, um capítulo grande de espíritos felizes. Não sei se vocês já leram. Se não leram, é importante ler. Não deixe de ler antes de desencarnar. Não deixe. Espíritos felizes. São 17 casos. Contei. A gente já estudou também lá no nosso grupo. São 17 casos. É o capítulo que Kardec coloca mais exemplos. Eu até fiquei intrigada com isso, né? Eu falei, nossa, mas acho que ele deveria ter colocado mais de espíritos sofredores, imperfeitos. Ele colocou mais de espíritos felizes. Por que será? Porque acho que de sofrimento, a gente conhece bem, né? A gente conhece, a gente sabe, a gente vive, né? É o que a gente vê nessa terra. Agora, a nossa meta é aquilo que a gente, né, quer buscar, é aquilo que a gente quer ser, é para onde a gente quer ir. Não ir sozinho, porque outro dia um amigo falou assim, mas isso soa um pouco egoísta. Não, claro que não. A gente vai olhar os exemplos que Kardec coloca lá no Céu e Inferno de espíritos felizes. São espíritos que quando eles desencarnam, os espíritos que os recebem falam, olha, você pode ir para tal lugar. Fala, não, mas peraí que eu vou cuidar da minha família aqui. Eu vou ficar aqui cuidando. Eu ainda tenho que atender minhas filhas. Ontem a gente lembrava o exemplo lindo da viúva Fulon. Quando ela desencarna, Kardec faz, né? São várias mensagens falando depois que ela desencarnou, são várias
várias evocações que ele faz, ele conversa com ela longamente. Acho que são quatro vezes que ela se comunica e dá um depoimento assim muito bonito. E ela diz isso, ele pergunta, fala, conta pra mim, né? O que você está vivendo? E ela fala das coisas, das emoções boas que ela está sentindo naquele momento da morte dela. Assim, 2 dias depois, 3 dias depois, ele conversa com ela e ela conta. E aí ele pergunta, entre muitas coisas que ele perguntou para ela, ele pergunta, e agora? Para onde você vai? Daí ela fala assim, eu ainda preciso me recuperar, né, desse estado que eu estou vendo tudo que eu estou vendo. Eu ainda preciso me recuperar de tudo isso. Dizem que eu posso ir para tal lugar, mas nesse momento eu tenho minhas filhas e eu vou cuidar delas. Uma mora aqui, outra mora em outra cidade. E ela desencarnou depois de uma longa doença, que ela estava acamada, que ela não conseguia sair de casa. E ela disse, agora eu vou visitar minhas filhas. Agora não tem mais bloqueio. Agora eu não preciso mais daquele corpo me arrastando. Agora eu vou, né, com a velocidade do pensamento, eu estou do lado das minhas filhas e eu vou cuidar delas. Então, não pode ser isso, né? Não pode. Quando a gente pensa que querer ser um espírito feliz, não pode, não tem nada de egoísmo aí. Porque os espíritos felizes, eles têm a possibilidade de ficar aqui na Terra. E como eles têm essa coisa, eles acabam ficando para ajudar. Porque esses laços que eles têm com a humanidade, e não são laços só de família, né? A viúva fulana estava falando das filhas dela, mas não, o exemplo dela, ela ajudou muita gente. Então, esse laço não se prende a laços carnais, nada disso. São laços de amor, pela humanidade. Então, a gente tem que querer sim, né? E esse pode ser um caminho, esse controle. Porque a gente vê lá na escala espírita, quando ele vai falar o que é um espírito bom, que é esse espírito que já deu o salto, é o espírito que consegue controlar as suas emoções. Que o espírito domina a matéria. Nós, quando a gente vai ver a característica do espírito imperfeito, são espíritos que ainda a matéria sobrepõe o espírito. Olha, não é isso aqui? Não é exatamente isso aqui? Quando a gente vê que essa emoção é provocada, olha o que ele fala, que é provocada pelo corpo, né? Pela matéria, provocada pela matéria, pelas situações da matéria. E causa uma emoção na alma, e essa emoção eu não controlo, significa o quê? Que a matéria ainda tem controle sobre mim. Quando a gente conseguir vencer isso, a gente dá o salto. A gente dá o salto para o espírito bom. E aí olha que maravilha, não é mais ou menos o que Jesus falou quando ele disse, conhecereis a verdade vos fará livres. Que é isso, né? A verdade não é a lei de Deus? Quando a gente conhecer, aquele que está com a verdade é aquele que pratica a lei de Deus, totalmente. Quando a gente conseguir praticar a lei de Deus, quando as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos forem de acordo com a lei de Deus, nós estaremos com a verdade. É uma interpretação dessa frase, pode ter outras, mas eu achei que ela vai junto com esse nosso estudo. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente pratica essa verdade, nós nos libertamos do quê? Dessas emoções que nos fazem mal. Olha que maravilha! Olha que maravilha isso! Que as coisas que vão acontecendo no mundo não vão tirar o meu equilíbrio. Tem tantos exemplos que a gente tem aí, nosso maior exemplo é Jesus, né? Que ele que
viveu tudo que ele viveu sem sair do seu equilíbrio, né? Mas claro, aí nós já estamos falando de espírito puro, nós vamos nem parar para pensar. Vamos de degrauzinho em degrauzinho, né? Vamos dominar aquilo que a gente tem hoje. Vamos dominar o que acontece com a gente hoje. Esse é o nosso objetivo. Mas aí, como saber, Kardec pergunta, como saber qual que é o limite disso? Qual que é o limite dessa? Lembra que eu falei no começo lá, que as paixões, quando elas acontecem num nível princípio, num nível baixo, elas são necessárias para a gente viver aqui na Terra. Elas são necessárias, porque a gente precisa entender alguma coisa que me faz mal e eu vou me afastar daquilo. Não é assim? É assim com o alimento, é assim com os vícios materiais, né? A gente entender que é isso que o Descartes chamou de ódio, tá? É isso que ele chamou de ódio, tá? Não é o ódio moral, não tem nada a ver com o ódio a outra pessoa, não. É o ódio aquilo que me faz mal, tá? Aquilo que me faz mal. Se der tempo a gente vai entrar um pouquinho quando a gente falar da resignação, a gente vai entender um pouquinho o que é isso. É esse sentimento de eu querer me afastar daquilo que me faz mal, da coisa, daquela coisa, ou daquela situação. Nada relacionado com o outro, com a pessoa, tá? Isso a gente tem que entender. Não relacionado ao outro, sempre relacionado ao fato, aquilo que acontece. Eu não quero estar próximo daquilo que acontece, então eu vou usar alguns mecanismos para mudar aquilo lá, se aquilo me faz mal, tá? Então qual é o limite? Lembra dessa pergunta? Essa pergunta é bem trabalhada. Kardec fala, né, a gente estuda bastante ela, e ele até usa o exemplo do corcel, né, do cavalo desgovernado, que a paixão é isso. Quando bem controlada, leva a gente a realizar grandes coisas, grandes obras. E ela é necessária enquanto nós estamos encarnados. É necessário, são necessárias as paixões, no nível controlado. Qual que é o problema? Quando ela descontrola. E essa metáfora é muito boa, né? Essa metáfora da gente imaginar, né, um cavalo, quando ele está controlado, ele pode fazer grandes coisas. E quando ele está desgovernado, ele pode destruir, matar. Assim são as nossas paixões, as nossas emoções. Quando nós nos deixamos levar por essas emoções, o que vem depois? Lembra, gente, que o que determina as nossas ações são os nossos sentimentos. São os nossos sentimentos. Por isso que a gente tem que controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque se eu estou carregada de ódio, o que vem depois? Né? Não é? O que vem depois? Qual é a minha atitude? Se eu extravasar, eu posso machucar alguém. Se eu não extravasar, eu posso ficar doente, por exemplo. Então, assim, o que vem depois de uma emoção ruim não é bom. Por isso que a gente tem controle. É o que determina. Aí a gente precisa de uma ação de fora, da verdade, para vir dizer pra gente, segura aí. Por isso que a gente precisa estudar, mergulhar nisso aqui, sim, para entender tudo isso e conseguir controlar. No início, a gente tem que pensar sobre isso. No início é difícil, no início eu vou lutar, no início eu vou escorregar, né? No início a gente faz um planejamento, não dá certo. No início é assim. Com o tempo, lembra que o Descartes falou lá? A gente precisa ir treinando para a alma fixar. Vai chegar um momento que a gente vai ser como essas grandes almas que passaram pela Terra. Que aí você pergunta, mas por que você ama? Ué, tem como não amar? Mas por que você perdoou? Ué, dá para não perdoar? Por que você não revidou? Ué, porque era a coisa certa a fazer. Então, no início, nós, ainda espíritos perfeitos, a gente ainda reluta, né? A gente ainda escorrega e tal. Com o tempo, com o exercício, é exercício.
e diz aqui Kardec nessa outra questão, se a gente pode dominar, vencer essas nossas más inclinações, pode? Esses espíritos às vezes, eles falam umas coisas, a gente, podem, olha, eles falam a verdade, podem, por vezes com esforços bem pequenos, mas o que falta é a vontade. O que é a vontade? A gente ir lá e fazer. Às vezes a gente tem desejo, eu quero ser bom, eu vou ajudar. E aí não coloca em prática. Não vai lá e faz. Não vai lá e aplica. É assim, começo, a gente não pode desistir. É assim. Então assim, eu quero aprender a perdoar. A gente tem que entender do que a gente precisa para a nossa vida. O que me faz mal? Qual daquelas paixões eu tenho? Identificar isso. Identificar. É a gente olhar para nós. Fazer aquele exercício lá recomendado por Santo Agostinho. Toda noite passar em revista o dia. E aí olhar, o que eu senti hoje? É interessante, a gente tem que dividir com vocês as coisas que a gente vai vivendo. É interessante que com esse estudo, a gente já está há 6 meses mais ou menos, estudando esse tema todo. E aí a gente está percebendo, cada um com o seu, cada um cuidando do seu mundinho. Mas a gente está percebendo a perceber as nossas emoções. Aprendendo a perceber as nossas emoções. Coisa que antes, pelo menos eu não dava muita atenção, não prestava muita atenção. Então hoje, claro que é isso, é um processo, é uma luta, é dia a dia. Mas é olhar, quando as coisas vão acontecendo, o que acontece aqui dentro? Qual é o sentimento? O que provocou isso em mim? E aí eu vou conseguindo identificar aquilo que não está muito legal, aquilo que não está bom, aquilo que está me fazendo sofrer, aquilo que está me deixando angustiado, aquilo que está me deixando triste, aquilo que provoca em mim ciúme. O que toca? Qual é a emoção? E aí eu vou olhando para isso, eu vou tendo que colocar outras emoções. Como que faz? Vou dar vamos avançar um pouquinho. Se vocês estiverem muito cansados, a gente para, que aqui a gente poderia ir longe. Mas eu só fiz um resuminho aqui do que ele fala que a gente pode fazer para controlar essas emoções. E é exatamente o que dizem os espíritos. Ele usa principalmente, para começo, para a gente usar a generosidade. Olha que bacana, que ideia que ele dá. Ele diz assim, para você controlar as suas paixões, é através da prática da virtude. Ok, o que é virtude? Ele fala, o que é a virtude para ele? Para ele, a virtude é fazer as melhores escolhas. Fazer escolhas no bem. Então, sempre que uma situação se apresentar, eu tenho que fazer a melhor escolha. Fazer a escolha no bem. Isso, gente, a gente está alerta. É assim, tem que pensar, tem que estar alerta, assim. Tem que estar pensando. A gente tem que estar alerta o tempo inteiro. Pensando mesmo. Até, como eu falei, até o dia que a gente der o salto evolutivo, aí é só alegria. Aí não precisa mais pensar. Mas hoje a gente tem que estar alerta, tem que estar olhando o que está acontecendo. Então, eu tenho que fazer as escolhas. Nessas escolhas que eu vou fazer, ou nas situações, essa aqui é uma dica muito boa. Nessas situações, eu tenho que separar aquilo que depende inteiramente de mim. Isso resolveu muitos meus problemas, né? Talvez vocês já consigam fazer isso. Foi uma dica que eu achei muito boa. Eu tenho que separar o que depende de mim daquilo que não depende de mim. Porque aquilo que depende de mim, dizer, eu dou o meu melhor. Olha que frase legal. E ele diz, completa, aquilo que não depende de mim, eu fico feliz. Vamos fazer um exercício, a gente pensar nas coisas que acontecem na nossa vida e que nos deixam tristes, ou com raiva, com ciúme.
Será que está dependendo da gente? Ou está dependendo do outro? E será que a gente não está ficando triste, com raiva, com ódio, com ciúme, né? Por coisas que não dependem de nós? E a gente quer que o outro faça o que a gente acha que ele tem que fazer. Que o outro tem que sentir o que a gente acha que ele tem que sentir. Que o outro tem que viver do jeito que a gente acha que ele tem que viver. E aí, quando ele não vive, não sente, não age do jeito que a gente acha que ele tem que viver, a gente fica triste, fica com raiva, fica com ciúme, fica com... Não é mais ou menos? Então, fazer essa separação daquilo que depende de mim, eu só vou cuidar disso. Tá? Lembra que nós estamos fazendo exercício para o controle dessas emoções. Então, naquilo que eu estou vivendo, que depende de mim, eu vou lá e eu faço a melhor escolha. Eu dou o meu melhor. Às vezes eu erro dando o meu melhor. Erro. É normal. Não é uma coisa a gente pensa, se eu tivesse 20 anos, tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Não tinha, tem problema não. Bora lá, conserta e bora pra frente. Não tem problema. A gente tem que pensar, é hoje. É hoje. Né? É hoje. Hoje eu tenho que fazer as melhores escolhas. Se eu fiz escolha errada no passado, bora consertar lá, vamos consertar. Tem que pedir perdão? Vamos pedir perdão. Tem que arrumar? Vamos arrumar. Vamos consertar essas coisas já. E não ficar aflito com aquilo que não depende de mim. Não é uma dica interessante? E aí ele diz assim, olha, outra dica. Não desejar com paixão, não querer muito as coisas que não dependem de nós. Então, ele vai dando um caminho. Primeiro identifica aquilo que depende de mim e aquilo que não depende de mim. Aquilo que depende de mim, eu dou o meu melhor. Aquilo que não depende de mim, eu não vou desejar com paixão. Por quê? Aí ele explica. Assim eu não me aflijo. Né? Assim eu não vou me afligir se elas não acontecerem. Né? Eu não vou ficar aflita se elas não acontecerem, porque eu já sei que não dependiam de mim. E também, outra dica que ele dá, isso é bem para nós, né? A gente não perde tempo nos dedicando àquilo, não deixamos de nos dedicar àquilo que depende de nós. Olha uma dica que ele deu para a gente não ficar se incomodando com a vida dos outros, né? Não é? Lá no século XVII. Claro que ele era um filósofo, ele não ia falar desse jeito. Ele falou de uma maneira bem diferente, né? Mas é mais ou menos isso. É para a gente não perder tempo cuidando daquilo que não depende de nós. Aí a gente já vai conseguir resolver uma porção de coisas. Pensa. Aquilo que depende, eu vou fazer e eu vou dar o meu melhor. É bom a gente lembrar também, gente, que a prática da virtude, ela é sempre ativa e é sempre alegre. Tá? A gente levantou algumas questões. Mas isso aí parece que a gente vai ficando meio parada. Não. Aí não é virtude. Aí é outra coisa. É sempre ativo. Então, quando eu posso, eu vou, eu faço, eu dou exemplo, eu falo. Às vezes é para falar, a gente fala. Às vezes é para calar. E a gente tem que calar. Né? Então, é olhar aquela situação e pensar: o que é o melhor que eu posso fazer aqui? Às vezes o melhor é ficar sentado lá de alguém só quietinho, dar a mão, nada. Às vezes o melhor é a gente dar um passinho para trás, fazer uma prece, é isso. Fazer uma prece é sempre o melhor, né? Sempre, qualquer situação, né? Qualquer situação, quebra o vidro e olha. Qualquer. Essa é a recomendação, qualquer situação. Mas é isso, né? Não quer dizer que é sempre no sentido da gente ter uma ação que vai interferir na vida do outro. Às vezes o interferir na vida do outro é ficar em silêncio, é fazer. Aí não tem receita, tá? Não tem receita. Ele só vai dando algumas dicas para a gente olhar para a nossa vida, olhar para o contexto onde a gente vive e tentar aplicar isso aqui da melhor forma. Ajuda, não ajuda?
nosso grupo a gente percebeu que ajudou bastante. A gente, controlar essas emoções, entender o que acontece com a gente, entender o que acontece na nossa alma e aprendendo com isso, e aí a gente vai vivendo um pouquinho melhor. A gente vai vivendo um pouquinho melhor, a gente vai ajudando o outro, vai transformando pelo menos nossa pequena comunidade, pelo menos a gente não vai atrapalhando, já é uma grande coisa, né? E aí ele diz o seguinte, já para a gente ir fechando, tá? Ele diz o seguinte, que a principal virtude que a gente vai colocar para a gente lidar com o outro é a generosidade. Ele não era, não era espírita, né? Ele foi escolhendo algumas, ele até tinha um entendimento da alma muito diferente, né? Então, assim, para a época dele, então ele foi usando o que ele conhecia. Ele usa a generosidade e ele diz o seguinte, ele faz uma análise que é linda, de dizer que todos nós, o que nós temos de verdade, o que a gente tem de verdade, são os atributos da nossa alma. O restante fica aqui. Não é exatamente o que diz o Espiritismo? O que nos pertence mesmo? O que nos pertence são os atributos da nossa alma. E aí ele fala o seguinte, se a gente vai comparar então, o que tem a nossa alma de mais especial é a livre vontade, é a liberdade. E aí todos temos. E ele diz, então, se todos temos, todos devem ser tratados de maneira igual. Então ele diz, então, generosidade para com todos. Eu vou pular isso aqui, né? Porque a gente tem que ir caminhando para a gente encerrar. O generoso, diz ele, não despreza ninguém. O generoso é aquele que percebe até que o outro comete erros, né? Percebe que o outro comete erros, mas aí ele diz o seguinte, mas ele sempre está inclinado a desculpá-lo, mais a desculpá-lo do que a recriminá-lo, e acreditar que é mais por falta de conhecimento que o outro comete algum deslize, comete algum erro, é mais por falta de conhecimento, porque falta de boa vontade. Dizer, boa vontade todos nós temos. Então olha que bacana isso, que bonito, né? Se a gente colocar o óculos da generosidade e olhar para cada um, entender que nós somos diferentes, só na aparência, só na posição que estamos aqui, e que isso aqui fica aqui, que isso fica aqui, mas em essência, fica aqui quando a gente vai pro lado de lá. Em essência, na nossa alma, nós temos as mesmas possibilidades. Então, todos nós merecemos o mesmo respeito. E aí eu vou encerrar com um pedacinho só dessa mensagem, que é o outro ponto para a gente encontrar o equilíbrio do controle das paixões. A gente percebeu que a generosidade é esse começo do entendimento da virtude no trato com o outro. Mas quando a gente vai tratar das coisas que acontecem com a gente, aí a gente parte para a resignação. E esse trechinho aqui, o capítulo Cristo Consolador, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo curtinho, mas cheio de ensinamentos, né? O Eurípides sempre brinca, o Cristo Consolador, ele está depois dos aflitos, né? Que é o capítulo mais longo do Evangelho, né? Bem pra gente mesmo, né? Cheio de aflição aqui nessa terra. Mas aqui eu acho que a gente consegue algumas dicas para a gente controlar essas aflições. E aí o Cristo vem falar, nos consolando, falando da resignação. Lembra de novo, as virtudes, elas são ativas e alegres. A resignação não é nada a ver com tristeza, com ficar parado, com preguiça, com deixa pra lá, com nananã. O resignado é aquele que olha o que acontece e fala,
Ok, Senhor, eu preciso passar por isso? Então tá. Eu posso mudar? Dá para mudar? Não dá. Então bora para frente. Vamos fazer o que tem que ser feito. Esse é o resignado. O resignado é aquele que aceita as provas, aceita aquilo que ele está vivendo, por entender que aquilo que ele está vivendo deve ser consequência. O Espiritismo esclarecer isso para a gente. Nas causas anteriores ou atuais das aflições, vem esclarecer que aquilo que está acontecendo com a gente é o que a gente precisa para o aprendizado. Não é castigo, não é nada disso. É aquilo que a gente precisa viver nesse momento para que a gente aprenda a ser feliz. Para que a gente conserte algumas coisinhas que talvez a gente tenha feito no passado. Talvez sim, talvez não. Mas como nós somos ainda espíritos que não dominam as paixões, que não tem esse domínio sobre a matéria, a gente ainda sofre essas influências. Então o que a gente precisa viver essas situações aqui do mundo, conseguir controlar isso. E aí tem, Jesus vem falar nessa mensagem, é linda, que ele é o jardineiro divino. Olha que imagem é essa, Ele fala para a gente encerrar, obreiros, ele chama a gente de obreiros. Traçai o sulco, o vosso sulco. Olha só, ele como jardineiro, a gente traça o sulco, a gente abre. Olha que imagem linda, Essa mensagem é cheia de metáfora, de imagem, Se a gente abrisse o nosso coração, o que é o sulco? A gente abre o coração para que ele, o jardineiro divino, venha colocar a boa semente. E aqui a gente encerra com esse pensamento, com a recomendação da gente estudar a doutrina espírita, estudar essas mensagens. Esse capítulo, acho que a maioria de vocês conhecem, mas é um capítulo que está cheio de coisas que vão nos ajudar nesse controle. Mas para a gente ter dar uma abertura também a essas outras pessoas, vai aqui a nossa gratidão a René Descartes, que fez um estudo maravilhoso. Então, nossa gratidão de coração a esses missionários que vieram antes de nós, fizeram toda a dificuldade, vieram nos ajudar a viver um pouco melhor aqui na Terra. Quando a gente vive um pouco melhor, a gente ajuda as pessoas a viver um pouquinho melhor. E assim a gente vai indo, A gente vai acabar contaminando o outro, com o nosso exemplo. Quando a gente, as coisas vão acontecendo e a gente vai controlando, não se deixa levar por emoções ruins, a gente acaba ajudando o outro também a entender que esse é o caminho da felicidade. Então esse aqui é o nosso convite hoje, convite para a gente mergulhar aqui nesses textos. Se alguém quiser referência, depois eu passo, sem problema, para a gente ser um pouquinho mais feliz, Que a gente está aqui para isso. Essa é a nossa missão, de ser feliz aqui nessa terra. É isso que Deus quer da gente. Eu agradeço de coração, a atenção, o carinho de vocês, e que Jesus nos abençoe. Muito bom, Vou avisar a Terezinha para trazer mais vezes a Rosana aqui com esse estudo, que nós temos que, para aprender, nós temos que estudar, para a gente poder viver o Evangelho de Jesus. E como disse Jesus, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então Jesus tinha todas essas qualidades que a doutrina espírita traz de volta para nós, lembrando dos ensinamentos de Jesus e de outros pensadores, como a doutrina espírita nos traz Kardec e tantos outros vultos. Nós, quando a Rosana falava, lembrava desses espíritos que vêm na Terra para dar exemplo e nos consolar. Então lembrava do Chico Xavier, na sua simplicidade, na sua humildade, e o benefício que ele trouxe para nós. Madre Teresa de Calcutá, um espírito que deixou o conforto
de um convento para ir em busca dos caídos, como Jesus nos orienta. Então, muito obrigado, Rosana, e a você também, Miguel, pela presença na casa nossa casa, né? Eu posso dizer que é nossa casa, incluindo vocês. E que Jesus continue nos abençoando. E que vocês, por onde passarem, deixar essa mensagem de estímulo e esse convite para essa nossa mudança, que nós precisamos muito ainda. Nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, convidando os médios para que se dirijam à sala de passe, nosso grupo vocal, para nos harmonizar o nosso ambiente, e aqueles que aqui ficam no salão, como sempre digo, lembrar aqueles que necessitam do nosso bom pensamento, da nossa prece, nas nossas vibrações, né? Quantos irmãos nossos que nesse momento estão passando por dificuldade, e muitos conhecidos nossos que se encontram hospitalizados, outros na prisão. Então nós temos condições de, nesse momento, aproveitando esse ambiente que nos envolve, emanar esses pensamentos para que eles também possam sentir essa presença amiga do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Vamos nos dirigindo então ao encerramento desse encontro de luz. Depois dessa reflexão maravilhosa que ajuda a gente a compreender as coisas complexas de maneira bastante simples, para tornarmos mais fácil de colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos do Evangelho de Jesus e dos Espíritos superiores que vieram nessa pleiade de luz como Consolador prometido pelo nosso Mestre, abençoar e inaugurar em nosso mundo essa nova era, a era da conscientização moral de cada um de nós. Agradecemos de todo o coração as bênçãos que recebemos nesta casa, neste templo de luz, nesta casa de caridade, de auxílio, nesta casa de fraternidade, onde todos nos reconhecemos como irmãos. Agradecemos de todo o coração a espiritualidade amiga, incansável trabalhadores da seara do Cristo, que quanto mais acende luz em seus espíritos, mais voltam para a retaguarda socorrer aqueles que ainda estamos nos redimindo perante as leis do Pai. Obrigado, Pai amado, por vossa imensa misericórdia. Obrigado, Jesus, pela luz que o Senhor é de nosso mundo e pela paz com que nos envolve. Obrigado a Deus.